Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mensagem de hoje, no telão, o poder da palavra viva. Gostei do telão, pastora. Parabéns. O poder da palavra viva. Diga isso, o poder da palavra viva. Amém. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 4, e o versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Só a palavra de Deus nos traz o poder para discernirmos a vontade de Deus e a vontade da carne. Só a palavra de Deus tem o poder para julgar as atitudes e os pensamentos do homem, porque ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela divide espírito e alma. Ela divide espírito e carne. E é por esta palavra que nós temos aprendido a viver no espírito. É por esta palavra que nós temos aprendido qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Vamos orar e vamos ouvir a voz do Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Pai de amor, Pai eterno, nosso Senhor. A Ti, Senhor, nós nos prostramos, Senhor. Nos dobramos diante do Teu poder, da Tua soberania, da Tua verdade, Jesus. Porque amamos a Tua verdade, Senhor. Amamos, Senhor, estar aqui, em Teu aprisco, ouvindo a Tua voz, Senhor. Aprendendo contigo, Jesus. Porque abrimos, Senhor, o livro, Senhor, da lei, nesta noite, Jesus. Abrimos o livro da Tua lei, Senhor, para aprender com a Tua lei, para aprender, Senhor, com a Tua vontade e obedecermos, Senhor, aquilo que é bom, é agradável, é perfeito, Senhor. Não questionamos, Senhor, a Tua vontade, pois ela, Senhor, é a boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Tu tens o melhor para cada um de nós. Senhor, nós não sabemos o que é o melhor, mas Tu sabes. Por isso, nos abrimos diante de Ti, Senhor. Colocamos diante de Ti todas as nossas inquietações, todas as nossas ansiedades, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas imperfeições, os nossos defeitos, as nossas falhas, Senhor. Pedindo a Ti, Senhor, que o Teu caráter se manifeste em nós a cada dia. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos guie em tudo, com maturidade, Senhor, com crescimento. Aleluias. Graças Te damos, Senhor. Somos melhores do que ontem. E amanhã seremos melhores do que hoje. A
A cada dia que passa, Senhor, a tua igreja cresce. A tua igreja, Senhor, amadurece. A tua igreja, Senhor, se posiciona cada vez mais firme na tua verdade. E eu te agradeço, Senhor, porque sei que isso vem de ti, vem das tuas mãos, Senhor. Não é mérito do homem, não é mérito humano, mas das tuas mãos. E isso, Senhor, significa que tu tens, Senhor, se agradado de nós. Tu tens, Senhor, se agradado de nossas vidas, Senhor. Porque tu conheces, Senhor, a nossa luta. Tu conheces, Senhor, que mesmo tendo pouca força, não negamos o teu nome. Não negamos a verdade que nos foi dada, Senhor. Aleluia. Mesmo com tantos ataques, Senhor. Mesmo, Senhor, com tantas injúrias. Mesmo, Senhor, com tantas perseguições. Estamos aqui como igreja, Senhor. E sei, Senhor, que aqueles que não puderam vir nesta noite também estão, Senhor, ligados, porque o Senhor os plantou. É o Senhor que está realizando a obra, Senhor. Por isso, Jesus, é com paz que nós oramos nesta noite. É com alegria, Senhor, que nós dizemos a Ti: eis-nos aqui. E sabemos que isso não irá parar. Isso a cada dia irá aumentar. A cada dia, homens e mulheres, Senhor, vivendo a vida abundante que o Senhor consumou na cruz do Calvário, vivendo a liberdade que temos em Cristo, cuidando com zelo desta liberdade, mas vivendo nesta terra como pessoas felizes, vivendo nesta terra como pessoas que têm prazer de viver a vida que o Senhor nos deste. Assim, Senhor, eu oro, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, Senhor. Ela é cortante, ela tem o poder, Senhor, para mudar, ela tem o poder para transformar, ela tem o poder. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Ti, Senhor. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus nesta terra, homens e mulheres que foram chamados pelo próprio Deus para reinar em vida nesta terra, para serem os dispenseiros da maravilhosa graça de Deus. A Bíblia Sagrada, irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser em todo tempo exaltada e honrada. Amém? A Bíblia deve ser honrada através de nossas vidas e também nos cultos, não é? Não pode faltar a palavra de Deus nos cultos, porque o culto, ele é a Deus. Amém? O culto é para Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem que ter o lugar especial no culto. Amém? É a palavra de Deus. Os louvores são importantes, a adoração é importante, mas a palavra de Deus, ela tem que estar acima, porque ela é aquilo que... ela é o próprio Deus. Amém? A palavra de Deus é o próprio Deus. Então, a palavra é o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Deus é a palavra. Então, por isso, ela deve ser honrada, exaltada. Por isso, quando Deus começa a falar, quando o livro é aberto, sabe, nós devemos entender, sabe, que nós estamos diante do próprio Deus. Nós estamos diante do Criador. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos fala. E a palavra, ela deve ser reverenciada. Nós devemos
dar a Deus toda a reverência. Amém? Então, ela é um livro vivo, a Bíblia Sagrada. Ela não caduca, jamais. Jamais irá caducar. Ela não passará de moda. Amém? A Bíblia jamais passará de moda. Passarás os céus e a terra. Mas a minha palavra, disse o Senhor, não passará. Amém? Ela não tem prazo de validade. A Bíblia Sagrada não tem. Então, o livro que transmite vida e vida abundante que Jesus nos trouxe está nas nossas mãos. Louvado seja Deus por isso. Amém? Porque foi pelo próprio Deus que nós tivemos acesso a esta vida abundante. Amém? Estão na Bíblia Sagrada todos os ensinamentos para quem quer ter uma vida vitoriosa. A Bíblia Sagrada, amados, ela traz solução para todos os problemas da vida. Todos os problemas da vida, na Bíblia Sagrada tem a solução. Tá? A Bíblia Sagrada traz ensinamentos para uma vida feliz. E nós temos um compromisso radical e incondicional com a autoridade e a suficiência da palavra de Deus. Por isso, a Bíblia ocupa o centro da nossa vida. Amém? E o centro da vida do nosso ministério. Amém? Então, nós somos essas pessoas que temos o compromisso radical com a Bíblia. É isso que nos interessa, porque para isso o Senhor nos chamou. Em 1 de Tessalonicenses 2,13 está escrito assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, aleluia, diga glória a Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Vou ler novamente para você entender. O apóstolo Paulo, ele escreve assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Amados, é tão bom quando um eleito, um predestinado, recebe a graça de Deus e entende que é o próprio Deus a lhes ensinar, entende que é o próprio Senhor Jesus a falar. Porque, olha, o apóstolo Paulo está dizendo assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. 2 pontos. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, então não é homem a pregar, não é homem a falar, e sim o próprio Deus. Acolhestes não como palavra de homens, ou seja, receberam não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Amém? Pode aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, quem crê nesta verdade, irmão, ouça bem, preste atenção nisso. Quem crê nesta verdade está recebendo a operação eficaz da palavra. Está entendendo? Ó, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, quem recebeu essa palavra, quem acolheu esta palavra e tem crido que é o próprio Deus a lhes ensinar, está recebendo nas suas vidas a operação do poder dessa palavra. Amém? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, olha, uma pregação, às vezes, igreja, ela vem para ensinar.
Mas uma pregação às vezes vem para repreender. Às vezes vem para corrigir. E para sermos educados como filhos de Deus. Por quê? Ela é inspirada por Deus e útil para tudo isso. Ensino, repreensão, correção e educação. Amém? Então eu preciso entender que se ela vem me ensinando, é Deus me ensinando. Se ela vem me repreendendo, é Deus me repreendendo. Se ela vem me corrigindo, é Deus me corrigindo. E se ela vem me educando, é Deus me educando. Amém? Efésios 1, 17 e 18 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, alguém só pode conhecer plenamente o Senhor quando Ele mesmo revela. Ninguém tem o poder de conhecer a Deus se Ele mesmo não chamar para se revelar. Quem está entendendo, diga amém. Então, muitas pessoas podem aí falar de Deus, muitas pessoas podem estar aí ouvindo algo de Deus, mas conhecer plenamente o Senhor só se conhece com revelação. Então, se não tiver a revelação, o máximo que vai se conhecer é o quê? As historinhas. O Nazareno, o presépio, a crucificação. Mas a revelação plena de Jesus, que Ele é Deus, só se Ele próprio revelar. Estão entendendo, igreja? Diácono Johnny, pode deixar aberto. Se não tiver a revelação, amados, é isso que o Filho de Deus vai passar a vida inteira vivendo e conhecendo. O Jesus de Nazaré, que foi para a Via Crucis, lá, né, que nasceu no presépio, lá, né, nasceu na manjedoura, né, e aí as pessoas hoje, no final do ano, fazem os presépios. A crucificação, né, que as pessoas se emocionam. Mas a revelação plena de que Jesus é o próprio Deus, um filho de Deus só vai conhecer isso se o próprio Deus revelar. Amém? Você tem entendido isso? Você tem recebido que Jesus é o próprio Deus? Então você deve glorificar a Deus, porque é Ele que está lhe revelando. Amém? Então nós concluímos que, pela importância que tem a palavra de Deus, ela deve ser lida, ouvida, estudada, entendida, refletida e praticada. Tudo isso deve ser na nossa vida. Que a leitura da palavra, ela deve ser intercalada sim com explicações. Eu não posso, amados, pegar a Bíblia e começar a ler sem explicação. Muitas pessoas, ouça isso, muitas pessoas se perdem na direção do Senhor por falta de ensino. Por falta de ensino. Eu vou dizer algo para você. É Deus quem levanta mestres. Não é um homem que pode se auto-intitular um doutor, um mestre na palavra de Deus. É Deus quem dá o dom de ensinar a sua palavra. Então as ovelhas de Jesus precisam ler a palavra todo dia, sim. Mas precisam muito mais das explicações para que se tenha a revelação daquilo que está por detrás da letra. Então aquilo que você lê na tua casa, eu creio que já aconteceu isso muito com você. Você leu algo na tua casa e ficou na tua mente, mas você não compreendeu muito bem.
E num determinado culto, Deus veio e falou exatamente aquilo que você leu. E lhe deu a revelação. Pela explicação através do altar. É verdade? Sim ou não? Sim. Então, amados, isso é maravilhoso. Porque Deus quer que todos os seus filhos possam entender o que está escrito. Muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas vêm falar para mim, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Mas não vai entender mesmo. Porque não é assim. Tem que se ter a revelação, tem que se ter a explicação. O que Deus está dizendo através da palavra. Então, só quando nós temos o conhecimento da palavra, nós podemos então escolher. Nós podemos discernir e julgar todas as coisas com base na reta medida que é a palavra de Deus. E nós podemos então rechaçar tudo que não tem parte com Deus. Amém? Mateus 15:6 diz assim: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Sabia que tradição invalida a palavra de Deus? Então há pessoas que invalidam a palavra. Por quê? Se fecham para a revelação. Por causa da tradição. Preferem ficar com a tradição do que a revelação. Então ela se fecha, né? Se a pessoa ouvir qualquer coisa contrária à sua tradição, amado, ela se arma. Totalmente. Aconteceu já alguma vez com você? Você falar da palavra para alguém e aquilo que você falar ir contra a tradição religiosa dela e ela se armar? Comigo acontece frequentemente, irmão. Frequentemente. Não é? Porque ela não quer aquilo. Não. Ela firma os pés na tradição e diz que a tradição está certa. Não é aquilo que está na palavra, não é daquele jeito que está na palavra. Não, o homem interpretou errado isso. Amado, mas o Deus que escreveu essa palavra jamais se engana. Jamais ele vai mudar aquilo que ele zelou e guarda até o dia de hoje. Quantas vezes tentaram exterminar esse livro da face da terra? Quantas vezes tentaram? Conseguiram fazer? Está aqui o livro hoje. Para a glória daquele que guarda este livro. O próprio escritor. Jesus é o nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Essas pessoas que se fecham para a revelação, elas já têm na ponta da língua, né, as frases feitas. Eu aprendi assim. Eu vou morrer assim. Eu não mudo. Então a pergunta é: aprendeu de quem? Não é? Porque assim, eles têm esta resposta, né? A resposta deles é esta: não, eu aprendi assim. Ok. Mas quem ensinou assim? Nós estamos aprendendo de quem? Do próprio Deus. Amém? Hoje nós estamos aprendendo do próprio Deus. Então a Bíblia manda. Como é que eu sei que eu estou aprendendo do próprio Deus? Porque a Bíblia manda eu comparar as coisas espirituais com espirituais. Então eu venho para o culto, eu venho para a igreja, eu ouço a palavra de Deus, vou para a Bíblia e confiro. E está lá. Amém? Mateus 15, 7 e 9 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
Então essas pessoas que se fecham para a revelação, é o Senhor quem as chama de hipócritas, irmão. Amém? Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por quê? Aquilo que eles ouvem, se eles forem para a Bíblia comparar, eles vão ver que está errado. Sim ou não? Então, só a palavra de Deus pode libertar um filho de Deus aqui nessa terra. Só a palavra tem o poder para iluminar os olhos do entendimento de um filho de Deus aqui nessa terra. Então, quando se conhece plenamente a palavra, então eu posso separar o que é de Deus e o que é doutrina dos homens. Hoje, amado, você não consegue ficar num culto que não tenha a revelação do Espírito Santo. Eu tenho certeza disso. Porque você está com seus pés firmados na graça de Deus. Amém? Aquele que conseguir ficar num culto que não tem a revelação do Espírito Santo, que não tem a revelação da graça, essa pessoa nunca recebeu a revelação da graça. Amém? Porque aquele que recebe não tem como voltar. Não tem. Olha, amados, aquele que recebe a graça e retrocede, ele come do próprio vômito. A Bíblia diz isso. É comer do próprio vômito. Então, é tremendo, porque a palavra de Deus, quando eu tenho o conhecimento revelado e dada pelo Espírito Santo, eu consigo olhar, julgar e discernir. Não, isso é de Deus. Isso vem de Deus. E se não vem, o Espírito Santo vai me testificar. Olha, isso não vem de Deus. Por quê? Está totalmente fora do livro da lei. Amém? Então, para que eu possa julgar o que é verdade, o que é mentira, eu preciso conhecer a reta medida que é a palavra de Deus. Não pode haver, amados, a exclusão de nenhum texto da Bíblia, tá? E também nós não podemos utilizar de um ou dois textos decorados para dizer que eu conheço a Bíblia. Não, não posso. Tudo que está escrito na Bíblia é importante. Diga isso. Tudo que está escrito na Bíblia é importante. Amém. Lucas 24, 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, a Bíblia é um livro de doutrina. Entende isso? O que é doutrina? Princípios de Deus. E ela deve ser lida e conhecida com o objetivo de vivermos estes princípios. A forma de vivermos estabelecida por Deus, para nós que somos salvos, está aqui neste livro, irmão. Amém? Então eu preciso conhecê-lo muito bem. Deus não quer que eu e você viva como judeu. Nós não somos judeus da carne. Nós não temos descendência judaica. Somos gentios predestinados. Mas Deus quer que eu e você conheça o modo digno de servi-lo e a sã doutrina que nós devemos aqui viver nessa terra. Amém? Se eu não conheço a doutrina, eu não sei como eu devo viver. Tem muitas pessoas, filhos de Deus, que vivem totalmente sem rumo, porque eles não têm a revelação da palavra, eles não sabem como de fato eles devem viver o cristianismo nessa terra. Amém? Então eles não vivem de modo agradável ao Senhor, eles não vivem do agrado do Senhor, porque se eu estou fora do plano de Deus, eu não estou agradando a Deus, igreja. Entenda isso. Nós sabemos que só a graça de Deus é aquilo que agrada ao Senhor. Nós sabemos disso hoje. Sabemos que tem aqueles que são para a graça e aqueles que não são, mas sabemos que só a graça agrada ao Senhor. Não há outro caminho, não há outro modo.
Então, aqueles que não aceitam a graça de Deus, vamos dizer assim, eles jamais vão poder agradar ao Senhor. Não agradam, não agradam. E aí, então, consequentemente, essas pessoas não terão as manifestações que teriam se estivesse agradando ao Senhor, com a execução da vontade dele. A graça de Deus é viver a vontade de Deus e não a nossa. A graça de Deus é dizer sim para a vontade do Pai e não para a nossa vontade. Amém? Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós, gentios predestinados, nós precisamos conhecer a doutrina, conforme a graça que nos foi dada através do apóstolo Paulo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos perseverar na doutrina de Paulo. Amém? Porque a doutrina que Paulo ensina é para nós, gentios predestinados. 1 Timóteo 4,13 diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. O apóstolo Paulo estava dando a instrução para o jovem pastor Timóteo. 16 anos de idade, pastoreando já um rebanho. E Paulo então instrui: olha, até a minha chegada, Timóteo, enquanto eu não chego, enquanto eu não vou aí ter com vocês, aplica-te à leitura. Então assim, enquanto não chega o dia de culto, onde você vai poder receber a palavra com a explicação, aplica-te à leitura. Leia a palavra de Deus, se envolva com a leitura. Então, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Salmo 105,3. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, Jesus. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração. Alegre-se o coração. Diga, alegre-se o coração. Dos que buscam o Senhor. Então, olha, amados, que tremendo isso. É um mandamento isso. Quem está compreendendo? Então, eu estou buscando ao Senhor? Sim. Então, alegre-se o coração. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Quanto mais a palavra é revelada, mais amor pela palavra será demonstrado. Amém? As pessoas que têm menos afinidade com a Bíblia, igreja, são as que desconfiam da Bíblia. Sabia disso? As pessoas que têm menos afinidade com a Bíblia é as que desconfiam da Bíblia. Elas não se interessam pela Bíblia. E muitas coisas que estão escritas, elas rejeitam, elas não querem para a sua própria vida. Então, aquele que ama a palavra, ele busca cada vez mais afinidade com a palavra. Ele aceita cada vez mais a palavra na sua vida. Salmo 119, 97 diz assim: quanto amo a tua lei. A tua lei. A lei de Deus. Amém? A vontade dele para a nossa vida. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Então, quanto mais eu leio a palavra, igreja, mais eu amo a palavra. A palavra, ela é algo que não tem palavra para explicar. O que é a palavra de Deus? É sobrenatural, porque quanto mais nós vamos nos aprofundando no conhecimento, na leitura, a gente fica cada vez mais apaixonado. A gente fica cada vez mais, envolvidos com a palavra. E quando o Espírito Santo assim nos revela algo ali que nós estamos lendo, o nosso coração transborda de alegria.
Amém? Então, quanto mais eu leio a palavra, mais eu amo a palavra, e quanto mais eu amo a palavra, mais eu leio a palavra. É algo que é um círculo. É um círculo. Amém? Então, para quem não ama a palavra, não adianta nem pedir para ler a Bíblia. Porque você vai pedir e ela não vai ler, porque ela não ama. Então, a palavra, ela tem o poder de transformar, mas quando ela é lida, quando ela é entendida, quando ela se é pedido para o Senhor a revelação. Amém? Então nós pedimos ao Senhor e nós fomos colocados no ministério de conhecimento. Porque eu sempre pedi para o Senhor o que? A verdade. A palavra revelada. Eu sempre pedi para o Senhor. Eu sempre pedi para o Senhor, eu falava para o Senhor, Deus, porque eu via nas ovelhas que elas vinham atraídas por homens, atraídas por pessoas lá atrás. E eu orava, Senhor, que a tua palavra seja a atração na tua igreja. Que a tua palavra seja o motivo dos teus filhos saírem de casa e vir para a tua casa. E hoje é isso que acontece aqui. Todos nós saímos de nossa casa e nos reunimos na casa do Pai por causa da palavra. Deus moveu isso. Deus fez isso. Deus nos colocou no ministério de conhecimento, no ministério de estudo da palavra de Deus, para que eu e você possamos viver a palavra com entendimento. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amado, a palavra é sobrenatural. Ela ilumina cada passo que você tem que dar na sua vida. Se a palavra estiver em você, você não vai dar um passo no escuro, jamais. Nenhum passo teu será no escuro, porque ela é lâmpada para os teus pés. Amém? Ela é luz para os teus caminhos. Salmo 119, 102. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Para viver completamente a palavra de Deus, eu preciso desviar os meus pés de caminhos maus. Então, eu não posso estar com os meus pés nos caminhos maus e querer viver a palavra de Deus. Eu preciso entender que aquele caminho eu tenho que deixar para que eu viva totalmente na palavra de Deus. Então, quanto mais errado eu estiver, ou com pessoas erradas, equivocadas, mais distante eu estou da palavra de Deus, mais distante eu estou de viver a verdade de Deus. Eu vou ter dificuldade de ler, eu vou ter dificuldade de entender, eu vou ter dificuldade de praticar a palavra, eu vou ter a minha mente contaminada com pensamentos estranhos, eu vou ter a minha fé, às vezes, abalada. Então eu preciso ficar no caminho certo. Eu preciso estar completamente no caminho certo. Então, um conselho que eu dou para você: tome cuidado onde você anda e com quem você anda. O seu relacionamento com Deus pode ser afetado por pessoas que estão à tua volta. Cuidado. Cuidado. Deus, Ele tem todo o cuidado com a nossa vida, irmão. E Ele sabe que isso pode muito bem acontecer, não só na tua vida, como na minha vida. E essa instrução, Deus fala, fala, fala e fala sempre por esse altar. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com aquilo que você está ouvindo de outras pessoas. Isso pode afetar o teu relacionamento com Deus, isso pode afetar o teu chamado com Deus, isso pode afetar tudo o que Deus tem planejado para a tua vida. Amém? Por quê, pastor? Porque as más conversações, igreja, ela corrompe
os bons costumes. O bom costume você tem recebido por esse altar. E se você não tomar cuidado com más companhias, com más conversações, aquilo que você tem recebido aqui deste altar pode ser corrompido na tua vida. E você pode querer retroceder. Você pode pensar até em abrir mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Cuidado. Amém? Salmo 119, 101. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Então, por que eu me desvio do mau caminho? Porque eu quero observar a palavra de Deus. Nós devemos ser gratos a Deus pela sua palavra deixada a nós, igreja. Amém? Essa gratidão deve ser mostrada com a honra, com a obediência, sempre a esta palavra. Deus nos protege pela Bíblia, viu, igreja? Amém? Você crê nisso? Deus nos protege pela Bíblia, pela sua palavra, até nós estarmos eternamente com Ele. É a palavra que nos protege. Salmo 111, 1 e 2 diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Então o motivo de nossa reunião é a palavra. Por causa da palavra que nós estamos aqui. Salmo 119, 50. O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isto. Conhecer a palavra de Deus, amado, é ter o amparo e o socorro sempre. A palavra traz vida e vida em abundância. Salmos 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Para você que crê em Jesus, irmão, não importa o tamanho da tribulação, você tem que dormir o sono dos justos. Amém? Onde falta a palavra, tem sono com preocupação. Se está faltando a palavra, se está faltando ali o misturar a fé com a palavra, não tem sono dos justos, tem sono com preocupação. Então, para a nossa vida, que recebemos o conhecimento da verdade, que recebemos o poder da palavra e misturamos com a fé, nós temos sempre, todos os dias, o sono dos justos. Amém? Isaías 49, 13 a 16 diz assim: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Tem pessoas que diz assim, exatamente assim: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluia. Aleluia. Olha, amado, para quem recebe essa palavra aqui, por essa palavra aqui já tem que ter mudança de vida. Pode estar vivendo a situação que for. Se crer nesta palavra aqui, a vida já tem que mudar. A vida já tem que ser outra. Porque olha, mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Está lá um filho dizendo. E aí Deus vem e diz: viu? Uma mulher. Aí Deus usa uma comparação de uma mulher, de um ser humano. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu,
todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Teus muros estão continuamente perante mim. A tua vida está sendo guardada por mim, diz o Senhor. Então a Bíblia, igreja, ela substitui qualquer remédio. A Bíblia, ela substitui qualquer tipo de terapia. Século 21, os dias de hoje, o que tem de crentes, sabe, fazendo terapia, sabe, passando por psicólogos. É triste, amados. É muito triste. Por quê? Porque a ciência humana está substituindo o poder de Deus. É dizer que a palavra de Deus não tem o poder para curar, para equilibrar emoções, para estabilizar os pensamentos. A Bíblia tem todo o poder. O problema é que os filhos de Deus ainda não aprenderam a viver a palavra de Deus. O problema é que a maioria dos filhos de Deus não aprenderam a assimilar para si a palavra de Deus. Porque a palavra é viva e eficaz. Então, quando eu entendo que a palavra é viva e eficaz, ela tem que ser viva na minha vida. A Bíblia, ela substitui qualquer analista, ela substitui remédio controlado. Tarja preta? Que tarja preta, amado? Aqui está o remédio. Para qualquer tarja preta. E sei lá qualquer outra cor de tarja que pode existir. Aqui está o remédio. Ela é viva e traz vida em abundância. Aleluia. Isaías 54:17 diz assim. Se prepara aí. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Está na palavra, está alinhado, está sendo aprovado por Deus. Amado, não tema. É Deus quem respalda. Se está sendo julgado pela reta medida, é Deus que respalda. Eu não posso julgar por mim mesmo. Mas quando a palavra julga e a palavra condena, não tenha medo de condenar. Tem muitos crentes, amados, que não tomam a postura, não entram naquilo que o Senhor tem preparado para eles, porque eles têm medo. Porque eles não entendem. E é simples, igreja, é muito simples. O evangelho é simples, não é complicado. Então eu entro naquilo que Deus quer para a minha vida, e então eu entro nisso aqui. Toda língua que ousar contra mim em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor. É meu por direito e é teu por direito. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amado, entenda o poder da palavra que está na sua vida. Entenda isso. A partir de hoje, se alguma coisa na sua vida, sabe, estava lhe bloqueando para você tomar posse da palavra como ela é e como ela é para ser de fato na sua vida, então rechace hoje em nome de Jesus isso. Rechace hoje em nome de Jesus. Diante do Senhor, se abra para o Senhor e diga: Senhor, isso me impede, não vai me impedir mais, porque eu sei que é minha herança.
é minha herança. Por que armas forjadas prosperam contra filhos de Deus? É muito... Eu quero aqui incentivar você. Eu quero aqui ajudar a você entender isso. Toda arma forjada contra... Esse texto, quando é lido, a igreja treme. Sim ou não? Mas por que muita arma forjada prospera contra filhos de Deus na face da terra? É verdade, irmão. Sim ou não? E aí a Bíblia está dizendo que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Então lá está o crente. Essa palavra é para ele. E aí na vida dele a arma forjada está prosperando. Línguas estão se levantando contra ele em juízo e estão prevalecendo. E não estão sendo condenadas. A pergunta é por quê? Porque estes filhos não entenderam ainda esta herança para a vida deles. Estes filhos ainda não perceberam o poder da palavra viva na vida deles. E por isso a destruição vem, igreja. Vamos entender. A destruição vem quando eu não me aproprio daquilo que é meu por direito. Aquilo que Jesus na cruz consumou e disse, olha, está feito, está realizado. Creiam nisso, vivam isso, tragam para suas vidas este poder, pois é eu que garanto a minha palavra. Amém, igreja? Então que você compreenda, que você perceba, que você não deve viver nesta vida como os nossos irmãos aí fora com vidas destruídas. Deus lhe chamou e nos chamou para reinar em vida. A nossa vida tem que ser diferente. A nossa vida, sabe, tem que de fato trazer um resultado da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Então esse poder desta palavra viva e eficaz tem que ser refletido na minha vida. Tem que ser refletido em tudo na minha vida. E quando isso não acontece? É quando eu ainda não mergulhei. É quando eu ainda não compreendi que Deus quer que eu cumpra toda a palavra. Que Deus quer que eu viva toda a palavra e mostre para Ele que de fato eu estou crendo. Amém? Pode colocar 1 Tessalonicenses, pastora, por favor. Aleluia. Já. Aleluia, Senhor. Show? Olha lá. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então o apóstolo Paulo está falando assim, olha, não é em todos que a palavra está operando, mas em vós que credes, a palavra está operando. Olha que tremendo isso, igreja. Olha que tremendo isso. Então eu preciso me despertar para isso, eu preciso entender. Não, a arma forjada não vai prevalecer contra mim. Não vai por quê?
Porque eu entendi. Eu ouvi a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai gerar em mim o poder de Deus. A palavra do Senhor vai fazer se manifestar na minha vida o poder de Deus, porque esta é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito que de mim procede. Então está dizendo assim, olha, eu te dou o direito disso. E aí o Filho de Deus fala, não, eu não quero isso não. Aí a arma forjada prevalece. Quem está entendendo, diga amém. Então, amado, toda arma forjada não prosperará contra ti, e nenhuma língua, sabe, que ousar contra ti em juízo, prevalecerá quando você, de fato, receber esta herança que é tua por direito. Porque é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede. Então, a arma forjada não prosperará, e nenhuma língua contra ti em juízo prevalecerá. Tu a condenarás, porque já está condenada pelo Senhor. É o Senhor quem já condenou, entenda isso, igreja. 1 de Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranha, não. Amém? Não estranha, não. Se está surgindo fogo para provar, passa pelo fogo aí. E não fique, sabe, pasmo, não fique preocupado, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Deus traz você para o culto e te ensina, irmão. O que você tem que fazer agora? Sair daqui com esse ensino. Deus traz você para o ensino, te ensina e você fala, não, eu não quero esse ensino, não. Sai daqui falando, Senhor, eu aprendi. Sai daqui falando, Senhor, eu entendi. Eu vou fazer uso desse ensino, porque essa palavra é viva e eficaz. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não foi chamado aqui porque você quis. Você não foi chamado aqui porque foi o teu propósito. Você foi chamado aqui segundo o propósito daquele que te chamou. Amém? E ele não te chamou aqui para te destruir. Ele te chamou aqui para te dar vida e vida em abundância. Amém? Romanos 8:31-39 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Recebe aí, igreja. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que língua vai ousar contra nós em juízo, pastora? Que língua vai ousar contra você, meu amado irmão? Predestinado, amado de Deus, que vive a maravilhosa graça de Deus. Que língua vai ousar contra você em juízo? Que arma vai prosperar? Vai prevalecer? Nenhuma. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia, Senhor. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Receba na sua vida o amor de Cristo e viva triunfantemente nesta terra, amado. Seja em todas as coisas mais que vencedor por meio daquele que lhe amou, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus.